capítulo 7 de Daniel, vamos ler a princípio até o versículo 3. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma destas coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Bem, para a gente poder entender primeiramente, eu não vou contar a história. Para quem quiser depois ouvir o estudo de Daniel, ele está no YouTube, e muito bem detalhado, muito bem explicado, com a Louise. Acho que a gente trouxe alguma coisa também, eu só lembro da Louise falando no YouTube, acho que a gente trouxe alguma coisa também. Você trouxe os primeiros, não foi isso? Foi, tá. Mas está muito bem detalhado, mas eu não quero trazer o estudo completo, trazer informações demais, eu só quero trazer a base e o conteúdo doutrinário e o que a gente precisa entender hoje, que é muito sério e é muito importante. Então, Daniel teve essa visão, e a primeira coisa que Daniel faz é relatar. Ele coloca, e graças a Deus, porque ele relatou, e a gente está aqui lendo hoje a visão que o Senhor permitiu que ele estivesse escrevendo para que a gente pudesse ter conhecimento. E essa visão, eu já digo de princípio, que não é uma visão só para aquela época, não é uma visão só para Daniel, não é uma visão só para um período que o povo que estava no cativo iria passar, mas é uma visão que revela o hoje, revela o que estamos passando agora, revela o que passou, revela o que aconteceu, revela o que está acontecendo e o que vai acontecer. E eu digo para os irmãos, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo isso nesse momento. E não só estamos vivendo, como em todo o tempo, nós vivemos o que Daniel relatou. Ele tem uma visão de 4 animais. Mas antes dele ter a visão dos 4 animais, olha o que diz no versículo 2, na parte em que ele diz: olhando na minha visão de noite, eis que o que aconteceu? Eis que os 4 ventos, correto, do céu, agitavam o mar grande. O que isso quer dizer? Os 4 ventos. Primeiro a gente entende que 4, esse número quer dizer que é vamos dizer, dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quer dizer que o vento agitava o mar de norte, sul, leste, oeste. Ele estava dizendo também, e a gente sabe, que o mar, na visão e no nosso entendimento, estudando a Bíblia, que o mar quer dizer povos, nações. E esse vento que vinha do céu, dos 4 cantos, agitava os povos. E não era um povo, eram os povos dos 4 cantos da terra, o vento vinha para agitar os povos. Olha, percebe a leitura, só para a gente poder ir entendendo e chegar lá onde nós queremos. Se nós não conseguimos hoje, a gente, na próxima quinta-feira, continua até a gente chegar lá. Versículo 3 diz: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram vieram da onde? Do meio dos povos, correto? Não é do povo. Vieram do meio dos povos. Ele saiu do meio de nós. No meio de nós. Por que o número da besta é 666? Porque é um número de homem. E ele saiu da onde? Saiu de nós. É igual a homem. Não faz nada diferente da gente, só que ele tem alguma coisa que chama a atenção. Vamos lá, versículo 4, eu vou ler direto, para a gente não se deter muito nas figuras, mas só para a gente poder ter um entendimento. O primeiro animal era como o leão, e tinha as asas de águia. Quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal
semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, e nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando, depois disso, continuei olhando mais visões de noite, e eis aqui o 4º animal. Terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 o Império Babilônico, Persa e Medos, Grécia e o último, o Império Romano. Correto, professor? Nós sabemos que são esses impérios, que Deus já estava revelando o que iria acontecer a Daniel, mas vai muito além de simplesmente nós entendermos que é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Quando a gente lê e entende que esse período aconteceu, ele não só aconteceu, como ele mudou a história da humanidade. Os babilônicos mudaram a história da humanidade. Os medos persas mudaram a história da humanidade. Os gregos mudaram a história da humanidade. E os romanos mudaram a história da humanidade. Eles trouxeram carimbado para nós, hoje, algo que é quase impossível de se parar de querer, que a alma do homem tem desejos, e o que eles fizeram foi dominar o homem naquilo que o homem deseja e quer, dando para eles de bandeja as suas vontades e o seu querer. Porque o único povo que vai contra os desejos da carne era o povo de Deus. O único. Mas todos esses impérios, eles tiveram uma influência diabólica e mudaram todos os povos em volta. Tudo o que aconteceu de império e o que está relatado em Daniel foi para nos mostrar que hoje nós somos influenciados ainda por esses impérios. E não só isso, ele revela que esses impérios vieram, mas automaticamente ele nos mostra um último império, nos mostrando o 4º império, que é o Império Romano, mas também que mostra para a gente um último império, o Anticristo, nos últimos tempos. Porque quando a gente for lendo, a gente vai ver que, a partir do versículo 9, vai haver o juízo de Deus e a condenação desse império, desse último império. Correto? Olha o que diz no versículo 8. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Vamos ficar, por enquanto, só até aqui. Esses impérios, e esse último império, que era o Império Romano, e não só o Império Romano daquela época, mas o império hoje que rege o mundo, ele fala grandes coisas. E que grandes coisas são essas? São blasfêmias, são coisas contra o nosso Deus, coisas que vai
contra a vontade do Senhor. E que nós vivemos hoje. E nós fazemos essas coisas hoje. Nós agimos de forma, às vezes, contrária à vontade de Deus pela atitude nossa, que foi nos dado de muito tempo atrás, que foi influenciando os povos, influenciando, ao ponto da gente entender que hoje nós temos muito do feminismo e do comunismo e de outras coisas no nosso coração entranhado, desde muito tempo atrás. E nós não somos comunistas nem feministas, mas isso foi entranhado na nossa vida desde muito tempo. Muito tempo. Muito tempo vem sendo construído. Vem se destruindo o mundo de uma forma que as pessoas não percebem e elas não entendem, mas que isso está gravado no nosso coração. Apocalipse capítulo 13, vamos ler os 12 primeiros versículos. Diz assim, o primeiro, a primeira visão, Daniel, há muito tempo atrás. A segunda visão, da mesma coisa, agora João, de uma forma diferente, mas que revela a mesma coisa. Percebe a leitura? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua cabeça como de e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Qual é a diferença dessa visão para aquela visão? A primeira visão, ele vê 4 reinos, correto? E nessa ele vê uma besta. Na primeira visão, ele vê 4 reinos. Um que parece o leopardo, o outro que parece um leão, o outro que parece um urso e o outro que não parece nada. É terrível. Nessa visão, ele já vê o 4º animal, porque ele não é um animal costumeiro de se ver. É um animal terrível, diferente, estranho, porque ele parece um leopardo, ele parece um urso, ele parece um leão. Mas não está faltando um animal? Que animal é esse? Está ali o dragão. O dragão é aquele que está regendo a besta. Porque a besta, quando a gente está lendo aqui na visão de João, ela sai da onde? Do mesmo lugar que saiu o primeiro de Daniel, do meio do povo. Correto? E só para a gente poder entender que essa besta que está se levantando, ela tem o mesmo poderio, a mesma intenção, o mesmo jeito dos 4 animais que foi visto por Daniel, que é dominar, ter poder sobre os povos e permitir que os povos sejam enganados pelo seu poder. Entendam o que eu vou dizer. Essa besta, e vai surgir uma outra mais à frente, dando razão a essa primeira, ela vem com poder de destruição, obrigando, fazendo com que as pessoas e os povos ajam como ela quer. A segunda besta que a gente vai ler, ela já não faz isso. Ela vem com engano e sinais. A primeira besta vem forçando, a segunda besta não vem forçando, ela vem enganando, vem trazendo coisas. E ela vai trazer entendimento que a primeira besta tinha razão. Olha a leitura. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?
Quem poderá? E eu digo que esse é o povo de Deus que feriu a cabeça da besta, através, vamos dizer, acredito eu, pelo nascimento de Cristo, porque o povo estava perdido, Jesus Cristo nasce, e vem a revelação da salvação, e a cabeça da besta é ferida, e entendam, quando a cabeça da besta é ferida, é para dizer que o povo que estava em trevas viu grande luz. Entendam, o que isso quer dizer? Quer dizer que o povo seguia o seu caminho, fazia as coisas do seu coração, faziam do seu pecado como se não fosse pecado. Quando Jesus vem, revela que é pecado. Mas essa besta que foi ferida por Jesus Cristo, ela volta, ela retorna curada. E o povo se admira da besta e adora o dragão porque recuperou a besta. É como se estivesse dizendo para a gente, o povo que se levantou para ir contra o pecado, agora vai perder, porque novamente o nosso pecado não é tão pecado para nós. Porque o que foi ensinado pelo império das trevas deu razão ao que nós vivemos. Porque Jesus Cristo, quando veio, não deu razão para a gente. Entende o que eu estou falando? Não sei se está dando para entender. Mas eu sou um pecador, correto? Sou um pecador. E tenho desejos no meu coração. Quem combate os desejos do meu coração? A palavra, o Senhor Jesus. E as trevas. E o sistema do mundo combate? Não, ele vai a favor. Ele me incentiva a fazer o meu pecado. Correto? Quando o povo foi escravizado pelos babilônicos, eles foram presos com rigor. Mas quando chegaram na Babilônia, eles tiveram todo o descanso lá para viver as suas vidas e buscar o que eles quisessem. Mas eles começaram a admirar a Babilônia e começaram a servir os deuses da Babilônia. Por quê? Porque no seu coração pecaminoso era mais fácil não cumprir a palavra da verdade, mas sim as mentiras dos impérios que foram surgindo. E até hoje é a mesma coisa, porque o império das trevas continua lutando contra a palavra de Deus e nos incentiva a fazer o que é errado. Então, se eu sou um pecador e eu vejo que o meu pecado me afasta de Deus, mas que me dá prazer em executá-lo, fazer o que é errado, e isso me traz paz, o que eu vou preferir? Se o mundo todo diz que o teu pecado não é pecado, o único que diz é Jesus Cristo, o que eu vou querer? O que o mundo vai desejar? Seguir o império das trevas, seguir a besta. E até hoje o que se segue são os ensinamentos da besta, que surgiu do mundo, que é do mundo, que é do número 666, número de homem, é coisa de homem, é coisa terrena, é animal, é diabólica. Estão entendendo o que eu estou falando? O que Daniel viu foram impérios que dominaram o mundo e que deixaram o mundo fazer o que eles queriam, dominando. E hoje não tem diferença nenhuma. E eu vou mostrar para vocês que existem coisas que nós fazemos que ainda desagrada a Deus, porque nós somos incentivados pelo império das trevas. A continuação da leitura. Versículo 4, nós lemos, né? Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. O que é isso? Oi? Maldizer a Deus. O que nós vemos hoje? Em tudo se maldiz o nome do Senhor. Liga a televisão. O que me doeu mais quando eu comecei a entender essa palavra, e me perdoe a dificuldade de trazer o entendimento dela, eu espero conseguir,
porque são muitos detalhezinhos, né? E minha cabeça quer ir para um monte de lugar. Mas o que me incentivou foi o comercial do Burger King. O que nós compramos hoje? Tudo que nós compramos é de lojas, é de marcas que maldizem o nome do Senhor. É mentira ou é verdade? Só que não nos é obrigado a adorar a besta, mas nós compramos. O que nós assistimos na televisão? Quantos e quantos filmes maldizem o nome do Senhor descaradamente? E nós estamos na frente da televisão, dando apoio, vendo. Mas nós não adoramos a besta. Mas nós estamos lá na frente da televisão, vendo. Por que a gente vê? Por que a gente vai no Burger King comer aquele hambúrguer, sabendo que eles estão blasfemando contra Deus? Por quê? Porque é gostoso, satisfaz a minha alma. Ver uma programação onde um desenho, um filme amaldiçoa o nome do Senhor, é bom porque satisfaz a minha alma, porque eu posso dizer, eu não adoro a besta, é simplesmente uma programação. É o que está acontecendo, essa besta se levantou para agradar, e isso está sendo semeado há muito tempo, vem sendo plantado, a gente até brincou com a Margarete ontem no estudo, por causa do tênis, eu achei engraçado, porque tudo que a gente compra, não estou falando para ninguém não comprar, não ver, não. Eu quero que a gente entenda o que está acontecendo. E a gente precisa entender, porque vai chegar um tempo que nós vamos ser obrigados. Mas nós já somos e nem sabemos e fazemos. Mas vai chegar o tempo em que a gente vai precisar dizer, não, eu sou, eu quero, eu adoro a esse demônio, porque ele me satisfaz. Porque o Cristo não nos satisfaz mais. Você sabe por que o Estado Islâmico cresce? Porque eles desapegaram das coisas do mundo. Você sabe por que a igreja tem caído? Porque eles se apegam às coisas do mundo. Por que eles conseguem influenciar os filhos e nós não conseguimos influenciar os filhos? Porque eles conseguem dizer para os filhos não ver, não assistir, não ter pacto com as coisas do mundo. Mas nós não, nós achamos que não tem problema nenhum. Aí temos um monte de problemas. Filhos obstinados, filhos orgulhosos, filhos que são donos de seu próprio nariz e se acham donos, filhos que desonram os pais porque veem na televisão e acham que tem mais autoridade que os pais. Você pode ver, é normal para a nossa cultura. Por quê? Porque foi nos dado a entender que isso faz bem para nós, já de muito tempo. Esses impérios, esses governos, vêm deixando com que a gente faça o que a gente quer, para agradar o nosso coração. E a gente não sabe que eles estão nos prendendo nas suas mãos. Essa guerra de governo, essa guerra aí de partidos, essa guerra de um monte de coisa, isso aí nada mais é de pessoas que são também regidas pelo império das trevas. E às vezes a gente fica num sofrimento por causa disso, ao invés de estarmos no lugar certo, olhando para o lugar certo, amando o lugar certo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa vida, permitindo com que essa imundícia entre dentro da nossa casa, e a gente permite que os nossos filhos também vejam, e a gente vê um povo, pessoas completamente desordenadas, sem condição de obedecer ou de ouvir verdade, mas sim daquilo que agradam os seus corações. Por que essas coisas estão acontecendo tanto hoje, que a pessoa era uma coisa, de repente, do nada, ela dá vazão a ser outra coisa? Por quê? Porque aquilo já estava no seu coração, é o pecado. Só foi dito para ela que aquilo não tem problema nenhum. É simplesmente você rejeitar a verdade. Rejeite a verdade, porque essa verdade não vai agradar o teu coração e você não vai ser o que você quer ser. Se você ouvir Jesus, você vai ser homem. Vai ser cabra macho.
Você vai ser um camarada que vai cumprir os seus compromissos, vai respeitar as pessoas. Mas se você não seguir a Jesus, você pode não ser homem, ou pode ser. O que está no teu coração? Faz. Isso já é pregado para a gente o tempo todo. Nas igrejas estão lotadas com isso. Qual o problema da pessoa ficar do jeito que está? Deixa ela aqui, o importante é ela estar aqui no nosso meio. Ela quer cantar? Canta. Quantos ministros de louvores hoje nós vemos? Afeminados, cantando, e estão cantando na frente. Sabe por quê? Porque o pastor tem medo de dizer para ele que ele não pode levar uma vida errada. Mas quando ele se depara com a palavra de Deus e alguém diz, olha, está errado o lugar onde você está, você precisa se converter, ele sai. E ele vai fazer aquilo que está no seu coração, porque o mundo diz que pode. E quem vai seguir Jesus? Porque Jesus diz não pode. E Jesus vai contra o meu pecado e contra o seu pecado. Mas o mundo, o sistema, não. A besta, o demônio, Satanás, diz não. Então, quando Jesus veio e começou a mostrar a verdade, Satanás novamente se levanta com engano, para que a gente não siga a verdade, mas siga aquilo que está no nosso coração. É isso que está revelando aqui, o versículo 6. Eu li o versículo 5. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, nós, a igreja do Senhor na terra, e dos que habitam nos céus. A besta se levanta para isso, para ir contra. E a igreja não está vendo isso. Versículo 7. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se poder sobre toda a tribo e língua e nação. Nós estamos perdendo. É mentira quando você vê alguém dizendo que o povo de Deus está ganhando. Não está. Nós estamos perdendo porque nós estamos na mesma linha do mundo. Nós não temos mais a mesma autoridade que tinham os apóstolos no começo da igreja. Não temos. Nós nos perdemos com poucas coisas. Aquilo que a gente vê, a gente agrada e a gente diz, não, mas aquilo não. É igual viciado, né? Ele dá um traguinho e diz assim, não, isso aí eu só dou só para, como é que é? É social. Ele está preso naquela desgraça, naquele vício, mas ele não consegue assumir que ele está preso, porque ele diz, não, isso é só na sexta-feira, é só no sábado, é só para curtir um negocinho aqui, eu ficar legal, mas depois, se eu quiser largar, eu largo. Não larga, porque o mundo já está entranhado, o vício já está entranhado. Como que a gente foge disso? Nós estamos perdendo. Versículo 8 diz assim, e adoraram-na todos, aí vem a graça. Esse é o poder de Deus e a glória de Deus que está sobre o mundo caído, onde Ele restaura os seus, e aonde Ele abrevia os tempos para salvar os seus. E adoraram-na todos os que habitam sobre a face da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já faz uma divisão para a gente poder entender. Essa primeira besta, eu abrangi bastante, mas essa primeira besta é como se ela tivesse sido levantada antes de Cristo. É como se fosse a revelação de Daniel. Então, o texto declara que os salvos são aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, e esses não vão adorar a besta. Porque olha a continuação da leitura. E se alguém tem ouvidos, ouça, tá? E se alguém levar cativo, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. É a lei, o mandamento, né? Olho por olho, dente por dente. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E agora, olha só. E vi subir da terra outra besta. A primeira besta, antes. Agora vem a segunda besta. A primeira besta com poder de convencimento por força. Vocês são meus, eu domino os povos.
o segundo não. A segunda besta, olha só. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como? Agora vem com engano. A primeira besta não vem com engano. A primeira besta vem dizendo, sirvam os meus deuses. A segunda besta vem dizendo, eu sou o próprio Deus. Ela vem completamente, como se fosse uma ovelhinha, mas a sua voz é de dragão. Olha a continuação. E exerce todo o poder de quem? Da primeira besta. Na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, aquela que tinha os ídolos, as idolatrias, e faz com que o povo da terra seja enganado de uma forma tal que essa besta parece uma ovelha, mas ela é um lobo, um lobo disfarçado de ovelha, mas ela consegue fazer com que os habitantes da terra entendam que aquele sistema é o sistema que deve operar hoje também. O mesmo sistema de opressão daquela época é o sistema que tem que operar hoje também. Vamos continuar, olha o que diz. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam, adorem a primeira besta, cujas chagas mortal foram curadas. E faz grandes sinais de maravilhas que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Quantos sinais nós temos vistos? Eu não sei, e acredito que quando o anticristo realmente estiver aí, nós vamos ver sinais muito miraculosos, coisas extraordinárias. Mas esses sinais já têm sido feitos. Quantas coisas têm acontecido nesse mundo que a gente olha assim, nossa, como que isso pode estar acontecendo? Os sinais têm sido feitos e eles vão se aprimorar, porque não só vão ser sinais dos tempos, mas também sinais de maravilhas para trazer o povo da terra a adorar, a entender que esse sistema é o certo, é o verdadeiro, e não o que a Bíblia diz, e não o que a palavra diz. Ele continua e vai assim, olha só. E engana os que habitam na terra, versículo 14, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada, e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que falasse... para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esse segundo sistema agora, ele vem com o segundo sistema, que é o mesmo sistema, ele vem com tanta força, ele vem com tantos sinais, que vai ser quase impossível das pessoas não querer estar do lado da besta. Quando eu leio isso, eu tenho que levantar todo dia, a gente tem que levantar todo dia e agradecer ao Senhor, porque seria impossível, seria completamente impossível a gente reconhecer o Senhor Jesus. E eu acho que de verdade a gente não sabe mais o que é de verdade adorar ao Senhor Jesus, sem estar preso ao mundo, sem estar preso às coisas do mundo, sem estar preso aos contratos do mundo, sem estar preso às pessoas que tentam nos prender ao mundo. E isso a igreja também. Porque as pessoas querem os contratos. Elas fazem os contratos para você estar presa, para você fluir do mesmo jeito, para você andar do mesmo jeito, para você falar do mesmo jeito. E isso está na igreja. Está na igreja. Eu queria falar de uma forma mais aberta, mas eu tenho coisa que eu tenho que dar uma segurada. Mas vamos lá. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita e na sua testa,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse sistema que nós vivemos hoje, ele está sendo implantado desde muito tempo. Quando a gente vê os impérios se levantando, o babilônico, o Medo-Persa, o Império da Grécia, que aí quando vem Alexandre Grande e vem os 4 reis, eles começam a dominar de uma forma tão grande que eles começam a fazer que o povo, todo o povo, pareçam com eles. Pareçam com eles. A forma de falar, a forma de se vestir, a forma de andar. Quando o Império Romano vem, ele já vem com essa doutrinação infernal sobre a vida dos povos. Completamente os povos estão andando na mesma linha de que vieram sendo ensinados. Hoje, isso acontece muito. Hoje, o que a gente vê da mídia imposta pelo próprio Satanás, de roupa, de cultura, de modo de se conduzir, ela vem sendo implantada através de desenhos, de programações, desde muito tempo. E o que acontece com isso? Acontece que vai facilitando a gente a entender que quando o anticristo chegar, quando ele vier com o seu engano, a gente dizer, é verdade. É simplesmente isso. Tudo hoje que a gente faz e a gente não percebe porque a gente acha que não tem nada a ver, coisas bobas. As pessoas falam, crente pode ou não pode fazer tatuagem? Aí fica aquela guerrinha boba, pode ou não pode fazer tatuagem? A pessoa está preocupada com tatuagem, mas ela não está preocupada em servir a Deus. Crente pode ou não pode cortar cabelo? Pode ou não pode usar cabelo grande? Mulher pode ou não pode usar calça? Aí fica essas guerras, para quê? Para estimular os crentes a parar de olhar para Deus, e sim para olhar para dizer, isso não tem nada a ver. Qual o problema disso na igreja? Qual o problema dessas coisas estarem acontecendo na igreja? Qual o problema de outra pessoa, de uma outra denominação, que prega alguma coisa que não tem nada a ver com a tua realidade em Cristo, pregar na igreja? Qual o problema de misturar as coisas? Qual o problema? Não tem problema nenhum. O que importa é o seu coração. O seu coração importa. Você está em paz com Deus? E aí, quem vai dizer que não está em paz com Deus? Todos dizem, estou em paz com Deus. Eu sei o que eu sigo. Eu entendi o meu caminho. Eu não preciso que ninguém me diga. Não, eu sei. E tem gente que ainda chega ao absurdo de dizer, não, eu vou para a igreja todo dia. Não bebo vinho, não tomo cachaça, não me prostituo, então, mas eu faço a minha vontade, eu faço o meu querer, eu penso no que eu quero e eu faço, e isso vem sendo implantado. E a gente vai comprando esta ideia e vai trazendo isso para o nosso meio, já de muito tempo, coisas que são demoníacas e diabólicas, porque nos tiram a visão de Cristo, do Criador. Há muito tempo é sido ensinado a criança, com desenhos, que ela pode ser homem ou pode ser mulher, tanto faz. Há muito tempo vai sendo ensinado para as crianças que ela pode ser um bicho. E nós deixamos a porta aberta para que entrasse tudo isso, para que os nossos filhos vissem isso. E aí, quando as coisas vão acontecendo, por que isso aconteceu? Aconteceu porque foi incentivado a eles a dar crédito ao seu coração e não dizer, não, isso não é bom o que eu estou sentindo, isso não é bom o que eu estou pensando, isso não é bom o que está acontecendo. Se eu não tenho esse entendimento no meu coração, eu não posso servir a Deus com verdade, porque não há arrependimento, não há entendimento de Deus. Não há sujeição, não há submissão, não há desejo de se arrepender, não há.
Só há um entendimento de que eu faço o que eu quero e não interessa se eu vou ou se eu não vou. Eu não sei se está dando para entender e encaixar o que eu quero trazer. Porque nós estamos vivendo uma guerra tão grande, tão grande, tão grande, uma perseguição tão diabólica sobre as nossas vidas, que a gente não tem noção de como a gente tem perdido no mundo espiritual. Não só no mundo espiritual, mas no andar, no decorrer. Já viu a igreja fazer milagre? A igreja não faz milagre. A igreja engana milagre. Os homens no passado, no começo, faziam milagres. Por que faziam milagres? Porque eles estavam conectados a Deus, amando a Deus, rejeitando o sistema do mundo. Nós não. Não tem como. Mas nós precisamos voltar a entender e entender que essas coisas são notórias. O sistema mundano está aí. A besta está aí, atormentando, iludindo, enganando. E a gente precisa começar a olhar e ver o que nós estamos deixando entrar. E não culpar os outros e dizer, eu deixei, fui eu que permiti, sou eu que estou fazendo. Não é ele, sou eu que estou permitindo essa podridão estar na minha casa. Sou eu que estou permitindo meu filho ver isso. Sou eu que estou permitindo que a autoridade de Cristo não flua no meu lar, mas sim a autoridade do mundo. Qualquer lugar onde a gente vai, pastores que a gente conhece, todos têm tido problema na família. Todos. Se não é filho que se afasta por desobediência, é filho que entrou pelo mundo do homossexualismo. Todos. Não é um nem dois. E todos não têm autoridade de dizer, filho, você está errado. Todos. Você quer isso? Todos, em todo o lugar. A quantidade de divórcio que tem no meio evangélico e dos pastores é como se fosse baldes e baldes d'água, é um rio. Porque o cara fica insatisfeito, ou a mulher fica insatisfeita, e ela não quer ouvir, ou ele não quer ouvir a verdade, e então ele prefere fazer aquilo que está no seu coração e diz que é Deus que está falando. E abandona a sua casa, abandona a sua mulher, abandona os seus filhos e vai arrumar outra esposa. Sabe a quantidade que é? É um monte. Cada dia a gente ouve uma história. Suicídio. Já perdemos as contas de quantos crentes, pastores, mulheres de pastores estão se suicidando. Vocês têm noção de quantas mulheres estão em depressão por causa do raio do feminismo? E a gente vive o feminismo a vida toda e não sabe disso. E o comunismo a vida toda e não sabe disso. A gente hoje está lutando com uma coisa que a gente permitiu entrar. A gente está brigando com uma coisa que nós permitimos que estivesse no nosso meio. Nós estamos brigando com coisas que nós apertamos a mão e dissemos, está muito bom. Vieram entrando sorrateiramente e estão aí. E agora a gente tenta tirar. Como? Como se já está entranhado? A igreja não está ganhando. A igreja está perdendo, como diz a Escritura. Eu vou encerrar. Volta para Daniel. A nossa paz e o nosso alento é simplesmente esse. Por isso a gente precisa entender que a nossa salvação está em Cristo. E que se a gente não olhar para o Senhor Jesus, nós vamos cair e entrar naquilo que a gente não deveria estar, de cabeça, e admirar e adorar a besta, como se fosse o Cristo. Daniel, capítulo 7, versículo 9, em diante, diz assim, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se sentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele,
Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões o assistiam diante dele. Assentou-se o juiz, o nosso Deus, e abriram-se os livros. Estava lá a minha e a tua vida diante do Senhor. Então, estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Entende isso? Ele faz duas alusões, não é um decorrer, não é como se fosse corrido. Ele faz alusão ao trono de Deus, ao dia do juízo, e ele diz que o dia do anticristo está contado. O grande animal, aquele terrível animal, ele vai ser queimado, ele vai ser tirado. E esses, no versículo 12, os outros animais, o sistema mundano, o primeiro é Satanás. O segundo, o sistema mundano, ele só tem um tempo, mas também vai ser cortado, vai ser tirado. Versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel revelou a volta do Senhor e o juízo de Deus sobre o sistema do mundo. O nosso conforto não é o que a igreja faz, é o que Cristo fez. O nosso conforto é o que o nosso Cristo escreveu ao nosso respeito e nos deu garantia de estar com Ele. Por que eu estou trazendo essa mensagem para nós hoje? Porque nós estamos entrando por um tempo, um caminho, que não tem mais volta. Não tem mais volta. Se você está aqui ouvindo essa palavra, ou se vai ouvir, não tem mais volta. Você só tem duas direções. Ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. Se você está com Cristo, você precisa entender: o pecado não pode dominar a sua vida. O seu orgulho não pode dominar a sua vida. Você tem que entender que o mundo vai lutar para que você ache que você pode fazer o que você quer, que as coisas não têm nada a ver, que você pode agir com o nariz em pé, que você pode ir contra as pessoas, contra Deus. O sistema vai dizer isso. Mas se você está em Cristo, você tem que dizer não a essas coisas. Se humilhar diante de Deus e fazer como Cristo quando veio ao mundo. O reino de Cristo é tão poderoso porque que ele veio como servo, como homem. Para que eu e você entendamos isso e façamos da mesma forma. Cristo não se corrompeu nem com os seus discípulos. Ele não fez acordo. Ele não trocou fontes, ele não trocou ideia, ele não trocou figurinha, ele não deu ideia para as mentiras dos seus próprios discípulos, mas disse para eles: largue a vida de vocês para me seguir. E os serviu. Quem quer seguir a Cristo, o momento é agora, porque vai chegar o tempo. Hoje nós não somos obrigados, mas estamos vivendo isso hoje. Amanhã seremos obrigados. E aí nós deveremos decidir: vou querer servir a mentira ou vou querer servir a verdade? Servir a verdade, a mentira, vai alegrar os pecados que estão em você. Servir a Cristo vai destruir o pecado que está em você. O pecado alegra o mundo. Se você trai, o mundo bate palma. Se você briga com os pais, o mundo bate palma. Se você é rebelde na igreja, o mundo bate palma.
Se você é o mundo bate palma. É pecador, o mundo bate palma. Agora, se você diz isso é pecado, isso é mentira, o mundo te odeia. E aí você tem que entender quem eu sou nisso tudo. Do sistema, da besta ou do Cristo. Se eu falei em algum momento aqui de explicar, né, porque o texto aqui, todos os dois textos, a gente precisava pegar um tempo e ir lendo, e lendo, e lendo, e entendendo cada pedacinho dele. Mas eu também acredito que o Espírito vai trazer o que é necessário para as nossas vidas, para que a gente saia daqui entendendo que estamos perdendo, mas que nós somos vencedores. É muito engraçado isso, como que a gente está perdendo, porque a Bíblia declara que ele vai fazer guerra contra nós e vamos perder. E só para estender mais um segundinho, você já viu algum crente, quando está sendo ameaçado à morte, negar a fé? Não. Você está vendo um montão morrendo aí, ó. Nega ou morre? Morro. Então morre. Pá. Não nega. E a igreja cresce. Agora você já viu algum crente dando para ele as mentiras, os desejos, os prazeres desse mundo? Dizer que ama Jesus, diz que ama Jesus e os prazeres do mundo. Nega Cristo dizendo que ama Ele. Hoje é assim. Alguns estão morrendo, mas prevalecem. Mas e esses? Que a bandeja, o prato do mundo, o sistema do mundo é dado, e a gente está batendo palma, rindo, se divertindo, achando engraçado de tudo. Perdendo. Satanás rindo da cara da gente. E Jesus não está alegre com a gente. Precisamos orar muito e pedir a Deus perdão por tudo que nós permitimos entrar na nossa casa e pedir ajuda, porque a gente já não sabe mais viver sem as coisas. O celular entra um monte de informação diabólica, mas virou necessário. É mentira? Mas está lá. O maior engano de Satanás foi essa porcaria telefônica que deu. Mas também é uma bênção. A gente fala da palavra dele. Mas está lá. Qualquer coisinha que você abre é um comercial. Um monte de menininha nova fazendo rebolado, um monte de gay e outras coisas brincando na internet, pessoas brincando com a palavra de Deus na internet. A gente acha engraçado de tudo. Está lá. Mas tem hora que a gente lê a Bíblia no celular. Eu preciso do celular para o meu trabalho, mas está entrando também. Mas vai chegar um tempo que eu só vou poder usar se eu disser, não, eu entendi a tua mensagem, Satanás, e eu vou adorar o teu nome. Que quando esse tempo chegar, a gente diga, não, prefiro ficar sem telefone, sem computador, sem internet, prefiro passar fome, morrer pelo nome de Jesus. Quando chegar o tempo. Nós somos mais que vencedores. Jesus Cristo nos salvou. Só por isso.